Hoje o nosso culto de gratidão. Quantos aqui são gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida? Amém. Também sou muito grata. Deus é bom. Amém? Então vamos para o momento da nossa palavra. Deixa só eu abrir aqui. E hoje o nosso culto de gratidão, vamos falar sobre gratidão, né? Vamos falar sobre o hábito do agradecer. Todos nós aqui temos o hábito de agradecer, não é verdade? Nós temos Jesus no nosso coração, então nós temos o hábito de agradecer. Nós, em algum momento da nossa vida, com certeza, nós sempre fomos gratos a alguém por alguma coisa, ao Senhor por alguma coisa. Então, esse precisa ser fazer parte da nossa vida, né? Da nossa vida como seguidores de Jesus, de ter um coração grato. E quero ler o texto com você que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Vou ler o versículo 16 ao 18. Muito grande essa passagem. Fala assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Baixa sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia. Obrigado por esse culto. Obrigado pelo momento dos louvores que nós tivemos aqui. Muito obrigado pela tua presença que já é real nesse lugar. Te peço que o Senhor venha ministrar em nossos corações essa palavra, que cada coração aqui esteja aberto para estar recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Te peço que o Senhor venha me usar, que as palavras que saiam da minha boca sejam as palavras que saiam do seu coração para cada um de nós. É isso que eu te peço, que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. O que é gratidão? Se alguém virar para você e perguntar o que é ser grato, o que é gratidão? Gratidão a gente pode definir, a gente pode olhar como uma qualidade de reconhecer ou valorizar alguma coisa, né? Alguma dádiva recebida na vida, algum reconhecimento, né? Que a gente, através das nossas palavras, através de atos também, a gente demonstra um coração grato, a gente demonstra a gratidão para alguém, por alguém. Gratidão à vida, gratidão à saúde, gratidão à família e aos amigos, né? Então, gratidão é a qualidade de reconhecer e valorizar as dádivas recebidas da vida, as dádivas recebidas de Deus, né? E Paulo, ele recomenda, nessa passagem, ele está recomendando aqui que os crentes, né, que os cristãos deviam dar graças a Deus em tudo. No último versículo ele fala, né, em tudo dai graças. Mas ele também apresentou outras duas recomendações que estão diretamente ligadas a esse ensino, que é o regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Então, antes do versículo 17, ele fala regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Mas em meio a tantas coisas que a gente vive hoje em dia, né, em tantos momentos, tem momentos felizes, mas tem momentos também que são mais difíceis. Como podemos cumprir essas recomendações? Como é possível estar alegre sempre, regozijai-vos sempre e orar sem cessar? Como é possível, né? E nós encontramos a resposta para essas questões, para essas perguntas em Jesus, em Cristo. E no versículo 16, Paulo começa falando, né? Regozijai-vos. Regozijai-vos sempre. O que é se regozijar, né? Regozijai-vos sempre é nós estarmos alegres em tudo. Adoração a Deus. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos nos regozijando nele. Nós estamos alegres por tudo que ele tem feito por nós. Então nós podemos sim estar sempre alegres, porque Cristo é a nossa alegria, porque Ele é a nossa fonte de vida, Ele é a nossa fonte de alegria, Ele que nos traz paz, Ele que nos traz refrigério. Então nele nós encontramos a verdadeira alegria. Ele é o verdadeiro motivo da nossa exaltação, da nossa alegria. E lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, fala assim: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se sempre. Então, regozijai-vos sempre. O que Paulo quis dizer aqui? Alegrem-se sempre no Senhor. Estejam sempre alegres, sempre com o coração grato por tudo que Deus tem feito por você. E como orar sem cessar, né? Como é possível orar sem cessar? Como é possível, em meio a momentos difíceis, nós continuarmos alegres sempre e orar sem cessar?
O que é orar sem cessar? Quando nós temos a comunhão com Deus, quando nós temos a intimidade com Deus, quando nós temos esse hábito do agradecer, quando nós temos esse hábito de buscar a Deus, de estar alegres em Cristo, nós oramos sem cessar. Em todo tempo nós procuramos primeiro a Ele, para falar com Ele, para perguntar para Ele como fazer, como viver. Isso é orar sem cessar, estar em comunhão com Cristo. E se nós estamos sempre alegres no Senhor, nós também somos conduzidos a exercitar o que 1 Tessalonicenses 5, no 17 fala, né? Que Paulo fala, orar sem cessar. E a gente tem esse espírito contínuo de oração, né? Então, quando nós temos alegria no Senhor, quando nós temos Ele como a fonte da nossa alegria, o orar sem cessar é possível, a comunhão com Ele é possível. E a gratidão a Deus vem junto, né? O dar graças, lá no último versículo, dar graças, dai graças em tudo, dai graças sempre. Por fim, em Cristo nós estamos sempre alegres, né? Mediante a qualquer situação. Mediante Ele nós podemos ter uma vida constante de comunhão. Quando nós temos a alegria em Cristo, né? Quando nós temos essa alegria que vem do Senhor em nós, é possível nós termos a comunhão com Ele, é possível em todas as situações nós estarmos alegres. Mesmo que a gente fique triste, a gente fica alegre, a gente está alegre, né? Crente é uma coisa meio doida, né? Mesmo a gente se entristecendo por alguma coisa, nosso coração lá no fundo se alegra, porque a gente sabe que Jesus está cuidando de tudo, né? Porque a gente sabe que Deus está cuidando de tudo. Então, se em Cristo nós estamos sempre alegres e mediante a Ele nós podemos ter uma vida constante de comunhão com Deus, que é a oração, que é a busca, a capacitação pelo Espírito Santo, a busca. Todos os dias nós somos habilitados a cumprir essa ordem. Em tudo, dai graças, né? Nós estamos habilitados a cumprir essa ordem, em tudo, dai graças? Para a gente refletir nessa manhã. O hábito de agradecer era uma prática comum na vida de Jesus. Quero deixar aqui três hábitos que Jesus ele tinha, né, quando ele vivia aqui na Terra. E ele tinha o hábito de agradecer a Deus. Desde a infância, desde pequenininho, quando ele era pequenininho, do ambiente em que ele cresceu, no ambiente judaico, né, onde a gratidão era uma virtude altamente valorizada. Então ele sempre tinha esse hábito de agradecer. Jesus ele ensinava essa prática. Então eu quero deixar aqui com você 3 hábitos que nós podemos aprender com Jesus sobre ter um coração grato, sobre agradecer. E o primeiro hábito é confiança na provisão do Pai. Lá em João capítulo 6, versículo 11 e 12, a gente vê Jesus ele dando graças ao Pai. Fala assim: então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então Jesus ele pegou os pães, ele pegou os peixes, e antes de repartir os pães e os peixes, ele deu graças ao Pai. Antes de qualquer coisa, primeiro ele agradeceu a Deus. Então, porque ele confiava na provisão do Pai. Ele confiava que Deus ali estava com ele, né? E que algo sobrenatural iria acontecer ali. Então ele já era grato a Deus pelo que aconteceria ali. E todos foram alimentados, né? A gente conhece a história. Todos foram alimentados e ainda sobrou alguns cestinhos, alguns poucos cestos cheios de pães e peixes, né? Então o milagre foi grande. E será que nós somos daqueles que confiamos na provisão do Pai? Quando a gente olha assim, parece que talvez não vai dar, que vai faltar. O que será que primeiro nós fazemos, né? Nós damos graças, nós oramos sem cessar. Nós já agradecemos ao Pai porque Ele ainda vai fazer, pela provisão que ainda vai chegar, assim como Jesus fez. Ou será que nós vivemos na ansiedade, na preocupação com as coisas da vida, com o amanhã? Jesus aqui, primeiro de tudo, antes de repartir, ele agradeceu ao Pai. Porque ele sabia que Deus é o Deus da provisão, é o Deus que iria prover um milagre ali.
Então fala para o seu irmão aí do seu lado: confie na provisão. O segundo hábito que a gente vê na vida de Jesus é submissão. A submissão à vontade de Deus. Se a gente for mais um pouco adiante, a gente vê que Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 36. Aqui Jesus, ele ora ao Pai lá no jardim do Getsemane. Ele pedia que aquele momento ali, né, que Deus afastasse dele o cálice naquele momento ali. Na verdade, eu acho que Jesus, ele por uns minutos, talvez ele pensou: Pai, eu não quero que isso aconteça. Mas por submissão à sua vontade, porque eu sei que a sua vontade é melhor do que a minha, eu me submeto a esse momento, né? E Jesus, ele estava no jardim do Getsemane, estava chegando o momento dele ser crucificado, né, da morte, mas ele estava convicto de que ele estava disposto a se submeter à vontade de Deus, ao que aconteceria ali, né? E ele manteve a sua fé em Deus. Então, quantas vezes às vezes a gente fica meio assim, né? Deus, mas eu queria fazer a minha vontade, mas a sua vontade é o melhor para mim. Então, quantas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, né? Quer fazer a nossa vontade, mas a gente sabe que a vontade de Deus é a melhor para nós. Então, se submeter a Deus, submeter a vontade dele para nós, é a melhor decisão que a gente pode tomar na nossa vida. É o melhor hábito de ser grato a Deus, é se submeter a Ele, a vontade dele para nós. Jesus, ele manteve a sua fé em Deus e a sua determinação em cumprir a vontade de Deus. Então a gente precisa aprender a ser grato a Deus também, assim como Jesus, pela oportunidade que ele nos dá de fazermos parte, né, da família dele, pela oportunidade que ele nos dá de pregarmos a palavra dele, né? Pela oportunidade que ele nos dá de fazermos parte dos planos dele. Então, quantas coisas nós temos para ser gratos a Deus hoje? Até hoje, até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas coisas nós temos para agradecer ao Senhor? E que isso faça parte, né, da nossa vida quando formos enfrentar momentos de crise, momentos mais difíceis, que nós venhamos ter o nosso coração sempre grato e disposto a Deus. Porque mesmo que pareça difícil, né, mesmo que os sofrimentos venham, as perdas venham, que a gente vai ter esses momentos, né? Mas que a gente possa sempre confiar em Deus, sempre ter essa gratidão a Ele, porque Ele sabe o que faz, né? Ele está no controle de tudo. Então a vontade dele é melhor do que a nossa. Por mais que às vezes a gente ache que a nossa vontade naquele momento ali vai dar certo, né? É melhor. Então, se submeta ao Pai, se submeta à vontade de Deus. Se nós temos esse hábito de agradecer a Deus, de ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, é porque nós estamos com os nossos corações dispostos à submissão de Deus. Então, cada vez que nós agradecemos a Deus, nosso coração está se submetendo à vontade dEle. Cada vez que o nosso coração agradece a Deus, por mais difícil que seja, mas nós somos gratos a Deus porque nós estamos passando por aquela situação, por aquele momento, é porque nós estamos mostrando a nossa submissão a Deus. Deus, eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por mim. Por mais difícil que seja, por mais grande que seja a luta, por mais grande que seja a enfermidade, mas eu sei que até aqui o Senhor me ajudou, então o Senhor não vai me desamparar. Então, ser submisso ao Senhor é a vontade de Deus, é o segundo hábito de Jesus que nós precisamos colocar em prática também na nossa vida. E o terceiro hábito que a gente encontra na vida de Jesus é profunda intimidade com o Pai. Lá em João capítulo 11, versículo 41 e 42. João 11, 41 e 42. Fala assim: então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Aqui Jesus está diante do túmulo de Lázaro, todo mundo conhece a história também, e ele pediu para que as pessoas removessem a pedra daquele lugar, do sepulcro, né? A pedra foi tirada, tiraram a pedra, e Jesus, ele olhou para cima, ergueu os olhos para o céu, e ele começou a oração dele agradecendo a Deus.
agradecendo ao Pai por sempre, porque o Pai sempre ouvia ele, né? Então, antes de acontecer um milagre ali, ele agradeceu ao Senhor, porque ele sabia da vontade do Pai, porque ele sabia que Deus era fiel para realizar ali um sobrenatural também. Então, que nós possamos viver assim, viver todos os dias o sobrenatural de Deus, viver todos os dias os milagres que Deus tem para nós, e confiando. Porque quando a gente fala parece fácil, mas às vezes na prática, não é? Ai, Deus, eu agradeço pela provisão que o Senhor ainda vai trazer para mim. Se a gente for olhar com os olhos carnais, fala, mas eu não estou vendo a provisão, cadê? Né? Mas quando nós confiamos num Deus que a gente sabe que tudo pode, pela fé, a gente crê e sabe que Ele é fiel para fazer, para cumprir. E aqui a gente vê uma ação, lá no final do versículo, uma ação passada, né? Porque me ouviste. Jesus fala assim, porque eu sabia que sempre me ouve. E a gente pode concluir então, né, que Jesus ainda lá em Betânia, um pouquinho antes, ele já tinha recebido a notícia da enfermidade de Lázaro, ele já sabia e já havia conversado com Deus. Então isso mostra intimidade com o Pai. Jesus, ele tinha momentos de oração, tinha um momento de agradecer. Jesus tinha intimidade com o Pai. Então, antes de tudo isso acontecer, ele já sabia. Antes disso tudo acontecer, ele já tinha ido conversar com o Pai. E ele somente agradeceu antes de acontecer. Então, ele sabia o que aconteceria nos próximos dias. E isso revela para nós que Jesus, ele tinha profunda intimidade com o Pai. E é isso que nós precisamos ter também, buscar todos os dias, intimidade com o Pai. Como se regozijar sempre, todas as situações. Como orar sem cessar, como dar graças a Deus em tudo. Tendo intimidade com o Pai. Quando nós temos esse livre acesso ao Pai, quando nós temos essa vida de intimidade, de comunhão com Deus, tudo isso é possível. E quanto mais profundo for o nosso relacionamento com o Pai, quanto mais profundo for o meu relacionamento com o Pai, quanto mais profundo for o seu relacionamento com Deus, mais grato você será. Quanto mais profundo é o nosso relacionamento com Deus, mais gratos nós seremos a Ele. Então, o hábito de agradecer a Deus, ele revela o nosso nível de relacionamento com o Pai. Quão grato você tem sido. Quão grato nós temos sido por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Então, isso revela o nosso nível de intimidade com Ele. Fala mais uma vez pro seu amigo que está do seu lado aí. Quanto mais íntimo, mais grato. Amém? A palavra de hoje é bem rápida, gente. É um estudo. Caminhando já para concluir, para a gente encerrar. Como está a nossa vida hoje de gratidão com Deus? Para a gente pensar um pouquinho, né? Como está a nossa rotina de ser grato a Deus? Como está o nosso coração grato? Nós temos o hábito de agradecer a Deus por todas as coisas, em todos os momentos, em todas as situações. Nós precisamos aprender a agradecer ao Pai todos os dias, porque Jesus, ele fazia isso, né? Jesus, ele nos ensinou. Jesus, ele agradecia a Deus pelas coisas que ainda iriam acontecer. Então nós também precisamos ter esse hábito, né? O hábito de agradecer sempre a Deus pela saúde, pelos nossos filhos, pela nossa família. Nós estamos num país que não é nosso, né? Mas Deus, se nós estamos aqui é porque Deus trouxe cada um de nós aqui. Ele tem um propósito para cada um de nós. Então nós precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, pelas portas que Ele tem aberto, né? E agradecer mesmo antes de Deus fazer alguma coisa, nós podemos também, porque nós sabemos que Ele é fiel para cumprir. Nós sabemos que a vontade dele é melhor que a nossa. E nós já temos um coração grato, né? Quando nós temos um coração grato, nós agradecemos antes mesmo de acontecer. Nós sabemos que Ele é fiel para fazer e para cumprir. Então Jesus, ele deu graças a Deus. Ele deu graças para nos ensinar o poder de um coração grato. Amém? Queria pedir para você ficar de pé, para a gente nessa manhã orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, a provisão que Ele tem enviado para cada um de nós. Quero orar com você, se você puder botar a mão no seu coração e começar a fazer a sua oração aí, sendo grato a Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele ainda vai fazer, por tudo que Ele já fez
e por tudo que Ele ainda tem para realizar na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua casa. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por mais um mês que se passou, mais um ano, Jesus, que o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Nosso coração é grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nosso coração é grato a Ti, Senhor, pelos momentos bons, pelos momentos de provisão, pelos momentos mais difíceis, pelos momentos de enfermidade, porque nós sabemos que o Senhor é quem cuida de nós. Nós sabemos que o Senhor tudo pode, nós sabemos que o Senhor sabe de tudo. Então nós somos gratos a Ti. Obrigada, Jesus. Nós não temos palavras para expressar o quão grato nós somos a Ti. E nessa manhã estamos aqui com as nossas vidas, nos entregando a Ti, com os nossos corações abertos a Ti, com as nossas famílias, com os nossos filhos, rendendo graças ao Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigada, Jesus, por cada família aqui, por cada pessoa, por cada casamento, por cada criança. Obrigada por essa igreja. Obrigada, Jesus, porque nós temos visto a Tua boa mão e o Teu cuidado sobre nós. Nós agradecemos ao Senhor com as nossas vidas, com a nossa adoração, com os nossos louvores. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, Senhor, que nós te pedimos. Amém e amém. Glória a Deus. Bom demais. Quem sabe o que significa o Thanksgiving? Mas o feriado em si, né? O que ele significa? O Thanksgiving, ele começa aqui nos Estados Unidos em 1600. Acho que, se eu não estou completamente enganado, os mais americanos, por favor, me corrijam. Começa por volta de 1600. Os colonos, né? Os ingleses, estavam na cidade de New England. Se eu não me engano, New England é Massachusetts, né? Não é isso? New England, onde tem o Patriots. E aí eles enfrentavam ano após ano muita nevasca, um clima frio, e a colheita nunca dava certo. A colheita nunca era boa. E aí chega num período que eles têm uma colheita ótima. Chega num ano, se eu não me engano, lá em 1620, 21, eles têm uma colheita ótima. E aí eles resolvem agradecer. E eles têm essa colheita porque eles resolvem se juntar aos nativos americanos, aos índios. Eles se juntam, os índios ensinam eles algumas coisas, eles trocam experiências, eles resolvem trabalhar junto e tem uma boa colheita. Ou seja, quando a gente trabalha junto, bota as diferenças de lado, né? Quando a gente coloca as diferenças de lado, a gente consegue resultado. Então, eles resolvem fazer um almoço de gratidão ao Senhor, gratidão pela colheita. E eles fazem um almoço ao ar livre, e é na época do outono que a colheita acontece. Então é por isso que a gente celebra esse feriado, que a gente acabou de celebrar, almoçar todo mundo junto. Lindo demais, né? Bom demais. Eu acho o feriado mais gostoso dos Estados Unidos é o Thanksgiving. E nasce esse feriado, um dia de ação de graças ao Senhor pela bondade que Ele tem feito. Mas eu acho que ele ainda tem algo a mais, porque ele também é um dia de unidade. É um dia de unidade, é um dia de união, um dia onde a gente coloca as diferenças de lado e caminha todo mundo num só sentido. E a chave de tudo é um coração grato, né? O coração grato, ele alcança todas as coisas. Então eu queria orar com você nessa manhã. Palavra boa demais. Fechar com um versículo, 1 Crônicas 16, que diz assim, ó: deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se, ó céus, e terra exulte. Diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode erguer suas mãos nesse momento e dar graças ao Senhor. Graça e paz, família. Eu sou a pastora Sirlene. Obrigado por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar para mais um amigo seu. E aqui embaixo vai estar passando mais outro vídeo, mais outro culto para você estar ligadinho conosco. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Um beijo, um abraço. Tchau.